Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e nos principais títulos de hoje nós temos que Angola foi convidada para participar na Cimeira Americana para a Democracia. Aung San Suu Kyi foi condenada no Myanmar. Casos de Omicron fazem com que a África do Sul prepare os hospitais para mais admissões. Joe Biden e Vladimir Putin discutem terça-feira, dia 7, portanto, a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de irmos ao desenvolvimento das notícias, vale a pena lembrar que faltam oficialmente 25 dias para chegarmos ao fim deste ano, para o último dia do ano de 2021. Estamos em contagem decrescente, portanto, e quero ver já aqui se já temos pessoas ligadas a nós para ter a certeza de que me conseguem ver e ouvir bem. Temos Edimar Kassamá, que dá as boas tardes. Lembrar que este programa é em direto no Facebook, mas passa depois em diferido no YouTube. Portanto, quem nos assiste pelo YouTube já assiste ao programa gravado. Muito obrigada a quem se junta a nós, Castelo Suflício, Mamadi Iqbal Daoud e Costa Pedro Cacolete. Portanto, temos Moçambique e temos Angola, e eu sei que o Edimar, por ser já um Washington Foradense assíduo, eu sei que ele é da Guiné. Mauro Feliciano, a partir do Lubango, na Willa, e temos Etienne Gomes Domingos e Nelson Gonga. Muito obrigada por se juntarem a nós. Vamos então ao desenvolvimento das notícias deste dia 6 de dezembro. Analistas políticos angolanos consideram que o convite feito pelo presidente dos Estados Unidos ao seu homólogo angolano João Lourenço para participar na Cimeira para a Democracia a ter lugar nos dias 9 e 10 de dezembro constitui um desafio que se coloca a Angola no sentido de mudar o caráter autoritário da sua democracia. Biden convidou líderes de 110 países, incluindo Angola, para participarem no evento virtual. Para o jurista Vicente Pongolola, o convite do presidente americano visa, eu cito, incentivar os governantes dos mais de 100 países a enveredarem pelo caminho da democracia de facto e não a fingir. Fim de citação. Entretanto, Pongolola entende que, para o caso de Angola, e eu cito, a recém-promulgada lei eleitoral demonstra claramente que ainda não abraçamos processos eleitorais transparentes. Fim de citação. Por seu turno, o investigador e jornalista Fernando Guelenga considera que o convite das autoridades americanas a Angola representa uma nota positiva por incluir países não democráticos. Guelenga diz, e eu cito, Angola deve aproveitar a cimeira para começar a amadurecer a sua democracia interna. Fim de citação. A nível oficial, o governo de Angola ainda não confirmou a recepção do convite americano a João Lourenço para a cimeira, que coincide com a realização do Congresso do Partido Governamental de que é presidente e candidato à reeleição. Moçambique e Guiné-Bissau são os únicos países de língua portuguesa que não foram convidados. E ainda em Angola, o Sindicato Nacional dos Médicos iniciou hoje uma greve geral que é extensiva a todos os médicos destacados nos hospitais públicos e centros médicos por tempo indeterminado ou até haver um acordo entre o seu órgão e o Ministério da Saúde. Entre as reclamações consta do caderno reivindicativo estão a melhoria salarial, a segurança dos profissionais da classe, a melhoria do sistema de saúde, a melhoria da assistência primária, a humanização dos serviços, a transparência, entre outras. Pedro da Rosa, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, disse, e eu cito, que a greve só vai parar com a realização de uma Assembleia dos Trabalhadores que há de ser convocada a qualquer momento. Fim de citação. O sindicalista disse à Voz da América que tudo fizeram para estancar a greve, mas os representantes do governo abandonaram a mesa de negociação, o que para ele foi uma falta de respeito aos médicos. Um ponto importante da greve tem a ver com a suspensão do médico e presidente do sindicato, Adriano Manuel, há 18 meses.
Durante a greve estarão suspensas as atividades de enfermaria e consultas externas, mas os serviços mínimos nos bancos de urgência e cuidados intensivos estarão assegurados. Nós vamos ter mais envolvimentos sobre esta notícia no nosso website. Nós tivemos Adriano Manuel como nosso convidado no Saúde em Foco há recentes semanas, portanto, se quiser ver essa entrevista, nós convidamos-lo a ver a entrevista no nosso website e vou partilhar o link da nossa página de saúde, onde poderá ver não só a entrevista com o presidente do sindicato, mas também outros convidados que têm participado no Saúde em Foco da Voz da América. Portanto, eu deixo aqui o link para a página. Temos já Tairo Fonseca ligado a nós e ele comenta a notícia sobre o convite dos Estados Unidos a Angola para participar na Cimeira para a Democracia. Temos também João José, Samuel Rangane e Vasco Nzinga Paulo, que comenta que está mal no país. Portanto, eu acredito que ele esteja a falar de Angola, que Aco Garcia em Banza, Congo e Gomes António está em sintonia. Mais detalhes sobre este congresso, esta cimeira para a democracia, www.voaportugues.com. Nós temos mais detalhes sobre essa cimeira. Vamos então continuar com o desenvolvimento das notícias. Ainda em Angola, centenas de mototaxistas participaram nesta segunda-feira, junto ao Hospital Geral de Benguela, em Angola, numa manifestação contra a agressão a um colega na via pública, protagonizada por um suposto agente da Polícia Nacional. No local, a VOA constatou que os manifestantes procuravam acompanhar a evolução do motoqueiro que viu a motorizada desviada pelo agente da ordem quando transportava uma passageira, igualmente ferida na sequência de uma queda descrita como aparatosa. A polícia já tem salário, queremos justiça, ele não pode fugir. Gritavam os jovens num dos muitos sinais de uma manhã de agitação no Hospital Geral de Benguela, onde se encontravam os feridos, o mototaxista e a passageira, com dezenas de polícias armados a tentar manter a ordem. Segundo testemunhas, uma alegada falta de capacete originou a ação do agente da Polícia Nacional, acusado de ter provocado a queda a partir da motorizada da corporação em que seguia. O cenário de hoje, conforme os motoqueiros, é mais um triste acontecimento enquadrado nas várias operações da polícia. E eles dizem que são vítimas de extorsão. Um dos motoqueiros explica, e eu cito, essas complicações são de muitos anos. Um cidadão angolano não pode trabalhar. Eles pedem 1.000, 2.000 e até 5.000 kwanzas. Fim de citação. Isto em relação à extorsão. A Voz da América colocou a questão ao porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, Ernesto Chiwale, mas não obteve qualquer reação. E aqui nos Estados Unidos, a administração do presidente Joe Biden vai anunciar hoje uma estratégia anticorrupção destinada a combater dois grandes veículos de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, transações imobiliárias e empresas de fachada. A administração pretende reforçar a regulamentação sobre transações imobiliárias para evitar que estas sejam utilizadas para lavar dinheiro ganho através do tráfico, desvio de fundos ou subornos. Visa também aumentar a transparência financeira, identificando melhor quem são os proprietários reais dos ativos financeiros colocados em empresas de fachada. O Congresso aprovou uma lei em janeiro que exige que as empresas americanas declarem os seus proprietários reais ao governo federal. A Casa Branca quer regular melhor as transações imobiliárias, particularmente quando feitas em dinheiro. E o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo russo Vladimir Putin devem discutir esta terça-feira, numa conversa virtual, as relações entre os dois países e o aumento das tensões ao longo da fronteira russo-ucraniana, onde o aumento de tropas russas é visto pelo Ocidente como um sinal de uma potencial invasão de Moscovo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que, para além da escalada militar russa,
Biden e Putin vão discutir as relações bilaterais e a implementação dos acordos alcançados na Cimeira de Genebra, realizada em junho. Após a revelação de Peskov, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que, e eu cito, certamente será uma oportunidade de discutir as nossas sérias preocupações sobre a retórica belicosa, sobre o aumento militar que estamos a presenciar na fronteira com a Ucrânia. Fim de citação. Na sexta-feira, dia 13, o presidente americano disse a repórteres que prepara um conjunto de iniciativas que vão tornar muito difícil para a Rússia qualquer invasão da Ucrânia. A situação na fronteira oriental da Ucrânia aumentou os temores de que Moscovo esteja a preparar uma invasão ao país vizinho, uma possibilidade, aliás, que esteve na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO, realizada na semana passada em Riga, Letónia, tendo o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, alertado a Rússia que qualquer escalada da situação teria um preço alto. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, revelou que a Rússia reuniu mais de 94 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia e sugeriu que Moscovo pode estar a preparar uma ofensiva militar em grande escala no final de janeiro. Antes de continuarmos com as notícias, ainda vamos falar de Moçambique, vamos também falar aqui de Cabo Verde e África do Sul e esta situação da variante da Covid-19 Omicron. Eu vou ver quem é que se ligou a nós entretanto e temos aqui João Macpassi, que pergunta: estará em Congresso ou vai ignorar Biden? Isto em relação ao convite para a Cimeira para a Democracia, que coincide com o Congresso dos Estados Unidos, aliás, peço desculpa, que coincide com o Congresso do MPLA, que vai eleger o próximo líder do MPLA e candidato à presidência, e só há um candidato, portanto, João Lourenço. Temos também aqui Jorge Gladiador em Cabinda, Sérgio Alfeito Júnior está conectado em Moçambique, Simões Coaçula Palanca, na Huila, em Angola, Caridade de Montes, no Ambo, e Gilberto António Pacheco diz: fazer democracia em Angola é um grande desafio. A pergunta que não quer calar é: o MPLA está disposto? Esta é a pergunta de Gilberto António Pacheco. E Edmar Kassamá diz que na Guiné-Bissau não há democracia. Nhamica Alves, a partir de São Paulo, no Brasil, bem-vinda. Nhamica, Insambo Congo está em Luanda, Angola. Eu vou ler mais comentários daqui a nada. Eu sei que mais gente se está a ligar ao nosso programa. Agradeço a todas as pessoas que partilham este programa todos os dias. Este programa Washington Fora de Horas é de segunda a sexta-feira. Nós ainda estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados, como podem ver, tudo devido às restrições da Covid-19 que ainda estão de alguma forma em vigor. Vou continuar então com o desenvolvimento das notícias. Vamos até Moçambique. O até agora chefe da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, foi eleito presidente da terceira maior força política do país, ao vencer na corrida o deputado Silvério Rongoane após a desistência de José Domingos, atual secretário-geral. Nas suas primeiras palavras, o irmão do fundador e líder do MDM, até à morte em fevereiro, Davis Simango, disse que a sua eleição é prova de que é possível devolver a democracia dentro dos partidos políticos e reforçou, e eu cito: somos uma escola da democracia, somos os promotores da inclusão em Moçambique e quebramos a bipolarização em Moçambique. Fim de citação. Isto são palavras do novo líder do MDM, Lutero Simango, que foi eleito na sexta-feira. Ele foi eleito presidente do partido MDM. O novo timoneiro do MDM enfatizou que foi o primeiro partido que desenvolveu uma campanha interna para a presidência com muita abertura e uma transparência total.
Palavras de Lutero Simango, o novo líder do MDM em Moçambique. O congresso, aliás, terminou ontem na Beira. E ainda em Moçambique, 5 pessoas perderam a vida e outras 7 ficaram feridas após um novo acidente de viação na Estrada Nacional número 1, a principal do país. O acidente ocorreu ontem quando um transporte semicoletivo de passageiros se despistou e capotou no distrito da Macia, província de Gaza, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na província de Gaza, Carlos Macuacua. Além dos óbitos, 7 pessoas ficaram feridas, 2 das quais estão em estado grave e continuam a ser assistidas no hospital local. O novo acidente ocorre num momento em que a sinistralidade rodoviária na principal estrada moçambicana é uma preocupação das autoridades, principalmente no sul, após o registro de 2 acidentes graves que mataram um total de 50 pessoas na parte sul da Estrada Nacional número 1 nos últimos 4. Peço desculpa, estes 2 acidentes nos últimos 4 meses. Vamos até São Tomé e Príncipe, onde 2 meses após tomar posse como Presidente da República, Carlos Villanova convoca a primeira reunião do Conselho de Estado, que deve estar a decorrer neste momento. O tema é a situação da saúde no país. O cenário é desolador, segundo nota à imprensa. O Hospital Central Aires de Menezes não tem água canalizada nem medicamentos. O Fundo Nacional de Medicamentos está com estoque vazio. Pessoal clínico tem vindo à rua anunciar greves que à última hora são canceladas com promessas de negociações. Este quadro foi denunciado ao Presidente, que visitou o Hospital Central e agora decidiu convocar o seu primeiro Conselho de Estado para debater a situação da saúde. Antes de continuarmos, nós ainda vamos falar de Cabo Verde, do Myanmar, vamos falar também da África do Sul e os casos da variante Omicron. Não sei quem se juntou a nós, entretanto, Isaías Manuel Soares, diz que pelo menos hoje consegue ver o programa online. Muito boa tarde ao Isaías, o nosso correspondente em Malange, e eu folgo em saber que hoje é possível assistir ao programa. Temos também aqui Nzamatunga Massakidi Ambrósio está no IGE e Sebastião Domingos Simão, ele que está ligado a nós todas as semanas, dá os bons dias a partir de Lisboa e deixa votos de paz para o mundo inteiro. E, mais uma vez, uma segunda-feira abençoada a todos. Muito obrigada, Sebastião Domingos Simão, pelas suas palavras, e nós, Voz da América, toda a equipa, deixa votos de que os seus dias também sejam de paz e muita saúde. Vamos continuar com o desenvolvimento das notícias. Em Cabo Verde, Cabo Verde está entre os 5 países africanos a cumprir a meta de vacinação da OMS. Cabo Verde é um dos 5 países africanos a atingir a meta da OMS de vacinar totalmente 40% da população até ao final do ano, revela um estudo da Fundação Mo Ibrahim que foi publicado hoje. De acordo com dados até 18 de novembro, as ilhas Seychelles, Maurícias e Marrocos já atingiram esse objetivo. Os números oficiais das autoridades cabo-verdianas indicam que este marco já foi superado até à passada segunda-feira. 82,8% das pessoas adultas já tinha recebido a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 e o país tinha a taxa de 67,6% de pessoas completamente vacinadas, muito superior a alguns dos países mencionados. Porém, o estudo, sob o título Covid-19 em África, um caminho difícil para a recuperação, observa que os restantes 49 países africanos estão muito atrasados, com destaque para a República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Chad, Tanzânia e Camarões. Até meados de novembro, apenas 6,8% da população africana tinha recebido a vacinação completa, 1 ou 2 doses dependendo do fármaco, contra 66,8% dos países do G7, que são o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão. Os autores do estudo calcularam que até 29 de novembro de 2021, 238 milhões de pessoas em 60 países receberam uma dose de reforço mais de 6 vezes superior ao número total de pessoas
que receberam a primeira dose em países de baixo rendimento. Os autores do estudo concluem que existem poucas hipóteses de se ultrapassar a pandemia da Covid-19 se não se conseguir vacinar 70% da sua população até o final de 2022. E é sobre a Covid-19 que vamos continuar a falar. A África do Sul está a preparar os seus hospitais para mais admissões com a variante Omicron do coronavírus a levar o país para uma quarta vaga de casos Covid-19, disse hoje o presidente Cyril Ramaphosa. A Omicron foi detectada pela primeira vez na África do Sul no mês passado e desencadeou um alarme global, uma vez que os governos temem outro surto de infecções. As infecções diárias na África do Sul aumentaram na semana passada para mais de 16 mil na sexta-feira, de cerca de 2.300 na segunda-feira. Segundo a Reuters, Ramaphosa disse no boletim semanal que a Omicron parecia estar a dominar novos casos na maioria das 9 províncias do país e exortou mais pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19. O governo vai colocar em breve o Conselho Nacional de Comando do Coronavírus para rever o estado da pandemia e decidir se são necessárias outras medidas para manter as pessoas seguras, disse Ramaphosa. Os cientistas da África do Sul e de outros países estão a correr contra o tempo para estabelecer se a Omicron é mais contagiosa, causa doenças mais graves e é mais resistente às vacinas existentes. Antes de continuarmos com mais notícias, vamos dar aqui mais bons dias a quem se tenha ligado a nós entretanto. E eu estou aqui a fazer um scroll, porque como vocês sabem, a câmara, o Facebook, o teleprompter está tudo na mesma máquina e por isso às vezes há até aqui um tremer. João José está a assistir, Vasco Nzinga Paulo, eu já tinha lido a mensagem do Vasco Nzinga Paulo, Juízo Manuel fala-nos de Calimane, muito bem, e Nelson Ensassanca Wildache, da Guiné-Bissau. Muito obrigada pela vossa companhia. E se nos seguem todos os dias, sabem que nós temos o nosso WhatsApp ativo, é mais 201 202 9466. Aliás, vamos pôr aqui que é para não confundir ninguém, portanto é mais 201 202 9466 é o WhatsApp da VOA. Muito obrigada pela companhia, eu vou aqui escrever. Portanto, podem receber notícias através do nosso WhatsApp se quiserem conectar-se a nós. É muito simples, é só mandar uma mensagem a dizer que gostariam de receber notícias e uma mensagem vai surgir para os próximos passos. Portanto, não se esqueçam, aqui o WhatsApp da VOA. Vamos continuar com o desenvolvimento das notícias, vamos até França, onde os procuradores anunciaram esta segunda-feira que vão investigar incidentes violentos num comício de campanha por parte de Éric Zemmour, em que ele próprio foi agredido enquanto estava a subir ao palco, tentava subir ao palco. A luta também eclodiu pouco depois de Zemmour ter começado a falar no domingo à noite num local fora de Paris, quando apoiantes enfrentaram manifestantes que se levantaram com t-shirts a dizer não ao racismo. Lembrar que Zemmour é um candidato da extrema-direita. Várias pessoas foram detidas pela polícia durante o comício, incluindo um homem que agarrou Zemmour violentamente e feriu o seu pulso, de acordo com a sua equipa de campanha. Os seguranças conseguiram retirar os manifestantes e restaurar a calma após cerca de 10 minutos. Zemmour, um escritor e comentador político, agita a corrida presidencial ao entrar em competição com a veterana líder da extrema-direita, Marine Le Pen. Ele acusa o establishment político francês, incluindo o presidente centrista Emmanuel Macron, de não controlar a imigração, que ele afirma ter contribuído para o declínio da França. E no Sudão, 30% da população vai precisar de ajuda humanitária no próximo ano, adverte a ONU num relatório publicado esta segunda-feira, dizendo que a taxa é a mais alta de uma década.
Este relatório culpou a crise económica do Sudão e a pandemia da Covid, inundações e doenças, e o facto de o Sudão, um dos países mais pobres do mundo, acolher também milhões de refugiados e deslocados internos. E o Gabinete de Coordenação para Assuntos Humanitários da ONU, o OCHA, afirmou que 14,3 milhões da população do Sudão, de 47,9 milhões, incluindo cidadãos e refugiados, vão necessitar de assistência humanitária no próximo ano. Isto é, cerca de 800 mil pessoas a mais do que este ano, acrescentando o relatório que o número de pessoas necessitadas no Sudão em 2022 é o mais elevado da última década. Portanto, vai haver mais 800 mil pessoas, além daquelas que já existiam, a precisar de ajuda humanitária. E mais de metade desta população vulnerável são mulheres e crianças. No Myanmar, um tribunal condenou a líder deposta do país, Aung San Suu Kyi, a 4 anos de prisão após considerá-la culpada de incitação e violação das restrições ao coronavírus. A decisão é a primeira de uma série de casos movidos contra a Nobel da Paz, de 76 anos, desde que o exército tomou o poder em fevereiro, impedindo o seu partido de iniciar um segundo mandato. O partido de Suu Kyi obteve uma vitória esmagadora nas eleições gerais do ano passado. O exército, cujo partido aliado perdeu muitos assentos, alegou fraude eleitoral em massa, mas os observadores eleitorais independentes não detectaram nenhuma grande irregularidade. Suu Kyi, que esteve em prisão domiciliar até o momento, conhece agora a sua sentença. Entretanto, o mundo já reagiu. A União Europeia condenou a prisão de Aung San Suu Kyi pela junta governante do Myanmar, dizendo que foi politicamente motivada e uma flagrante violação dos direitos humanos. A Presidente dos Direitos Humanos da ONU criticou a junta do Myanmar pela condenação e sentença da líder deposta Aung San Suu Kyi a 4 anos de prisão, exigindo a sua libertação. Michelle Bachelet disse em comunicado, e eu cito, a condenação da Conselheira de Estado após um julgamento simulado em procedimentos secretos perante um tribunal controlado por militares não tem nada além de motivações políticas. E do Reino Unido, a secretária das Relações Exteriores, Liz Truss, disse que a sentença de prisão foi, e eu cito, outra tentativa terrível do regime militar do Myanmar para sufocar a oposição e suprimir a liberdade e a democracia. Fim de citação. O Reino Unido, e esta é outra citação, exorta o regime a libertar os presos políticos, a dialogar e a permitir o regresso à democracia. A detenção arbitrária de políticos eleitos apenas representa o risco de mais agitação. Fim de citação. E esta é uma citação do Reino Unido, como eu dizia antes, da Secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. Aung San Suu Kyi foi condenada a 4 anos de prisão. Na Gâmbia, Adama Barrow ganhou confortavelmente um segundo mandato nas eleições presidenciais, com milhares dos seus apoiantes a celebrarem nas ruas de Banjul, embora os seus adversários tenham contestado os resultados anunciados no final da noite de ontem, domingo. Barrow, cuja chegada à presidência há 5 anos terminou mais de 20 anos de ditadura, obteve mais de 53% dos votos, de acordo com os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral. O seu principal adversário, o Senu Darboe, ganhou 27,7% dos votos. A eleição de sábado, a primeira desde que o antigo ditador Yahya Jammeh fugiu para o exílio, é vista como crucial para a jovem democracia da África Ocidental. Estas foram as notícias deste nosso dia 6 de dezembro, esta segunda-feira. Eu só tenho aqui mais uma coisinha a anunciar, portanto, já sabem, todas as semanas nós temos Saúde em Foco. Na semana passada nós falamos sobre viver com VIH-Sida, com Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com VIH-Sida em Angola, e foi uma conversa muito interessante que eu convido a quem não assistiu a assistir, e também peço que partilhem se tiverem essa disposição. E já sabem, todas as semanas nós temos Saúde em Foco. Esta semana há um novo programa, um novo tema. Vamos falar sobre
gravidez precoce e violência doméstica. Eu vou deixar aqui já a informação essencial para participarem no nosso Washington, no nosso Saúde em Foco, aliás, não Washington fora de horas, mas sim participem sempre no nosso Washington fora de horas, que é sempre um prazer ter-vos aqui. E eu vou só confirmar que eu enganei-me no número do WhatsApp. Naturalmente, eu vou apagar e vou pôr o número novo, o número atual, aliás, o número correto. E aqui está, eu partilho. Se quiserem participar no Saúde em Foco, está aqui o número correto e eu vou já apagar aqui para não trair ninguém, não induzir ninguém ao erro e contactar a pessoa errada. Não, contactem a Voz da América, está aqui já o número correto no nosso, aqui no comentário, para se inscreverem para participar no Saúde em Foco todas as semanas também. Podem enviar um vídeo, um áudio, mensagem por texto para participar e podem pedir anonimato, nós aceitamos. Gastão Jata, muito obrigada por se juntar a nós. Abrantes de Jesus, muito obrigada também. Muniz Caminho Alcolete, faz tudo genuíno. Gregório Gabriel Sungumeia, muito obrigada a quem se juntou a nós neste programa Washington Fora de Horas. Chegamos assim ao fim, foi um prazer estar na vossa companhia. Amanhã há mais, este programa é de segunda a sexta, amanhã com Ana Guedes.